Muito obrigado por falar conosco. Esta é uma forma um pouco peculiar e invulgar de fazer uma entrevista. Nós somos o paraíso com espinhos. A Highgrove House está situada nas colinas ondulantes de Gloucestershire, um exemplo da perfeição inglesa. Durante 45 anos, esta propriedade foi o santuário do rei Carlos, o seu refúgio das pressões da vida no palácio. Os jardins aqui são lendários. Mais de 40 mil visitantes percorrem estes caminhos todos os anos, atraídos pela promessa de beleza natural e visão majestosa. Vêem jardins de rosas e prados de flores silvestres. Vêem canteiros cuidadosamente cultivados e árvores centenárias. Vêem o que o rei quer que vejam. Mas, no verão de 2025, uma investigação revelaria algo completamente diferente. Por detrás das sebes bem cuidadas e sob a beleza meticulosamente orquestrada, os investigadores encontraram um local de trabalho em crise. O que descobriram suscitaria questões incômodas sobre o homem que agora ostenta a coroa, sobre o poder, sobre a obsessão e sobre o preço que os outros pagam pela visão de perfeição de um homem. A investigação começou discretamente. A Fundação Kings, a instituição de caridade responsável pela administração de Highgrove, tinha notado algo alarmante nos seus registros de funcionários. 12 jardineiros a tempo inteiro empregados em 2022. 11 demitiram-se em apenas 3 anos. 2 jardineiros-chefes abandonaram cargos que deveriam representar o culminar da carreira de qualquer horticultor. Um jardineiro-chefe adjunto também deixou a empresa. Algo estava profundamente errado. A rotatividade de colaboradores era assustadora, mesmo para os padrões de um setor conhecido por exigir trabalho físico intenso e oferecer salários modestos. Mas aqueles não eram jardins comuns, e aquele não era um empregador comum. Esta era a propriedade privada do monarca britânico, um homem que construiu a sua imagem pública com base na gestão ambiental e em princípios orgânicos. A ironia não passou despercebida a quem sabia o que realmente se passava por detrás dos portões de Highgrove. A fundação contratou a WorkNest, uma consultora independente de recursos humanos, para realizar uma investigação formal. A tarefa era simples: determinar por que razão tantos jardineiros experientes estavam a abandonar o que deveriam ser empregos de sonho. Entrevistar os atuais e antigos colaboradores. Analisar as condições de trabalho, as práticas de gestão e a remuneração. Descobrir o que estava a afastar as pessoas do amado santuário do rei. O que os investigadores encontraram iria abalar a imagem cuidadosamente construída de Highgrove como um refúgio de harmonia e equilíbrio ecológico. As entrevistas retrataram um ambiente de trabalho onde as exigências eram implacáveis, os recursos insuficientes e o envolvimento pessoal do rei tinha criado uma atmosfera que vários funcionários descreveram como tóxica. Um jardineiro utilizou a expressão que viria a definir as conclusões da investigação: sobrecarregados e mal pagos. A expressão era simples, mas resumia tudo. Os colaboradores descreveram condições de trabalho que os deixavam fisicamente exaustos e emocionalmente esgotados. Falaram da pressão para atingir padrões impossíveis com recursos insuficientes. Detalharam uma estrutura de gestão que parecia mais focada em satisfazer as expectativas da realeza do que em apoiar as pessoas que realizavam o trabalho em si. E revelaram salários que pareciam quase incompreensíveis para cargos tão prestigiados. Em março de 2022, 3 jardineiros em Highgrove ganhavam 11,98 libras por hora. Esse era o salário mínimo. Outros 2 recebiam 12,78 libras. Eram horticultores qualificados, pessoas com anos de formação e experiência a trabalhar num dos jardins mais famosos da Grã-Bretanha e mesmo assim recebiam pouco mais do que funcionários principiantes do comércio a retalho. Jack Stokes, um antigo jardineiro sênior que dedicou 2 décadas a Highgrove, confirmou os problemas de remuneração quando falou com os investigadores. Saiu não só por causa do salário, mas também por causa da exaustão. As exigências tornaram-se insustentáveis. As mudanças operacionais tornaram um trabalho já difícil praticamente impossível. Após 20 anos de serviço à Casa Real, preferiu demitir-se a continuar em condições que descreveu como insustentáveis. Os investigadores ouviram relatos semelhantes de outros funcionários que também deixaram o cargo. Um jardineiro que serviu à monarquia durante décadas demitiu-se, alegando exaustão e frustração. Outro não conseguiu concluir o período probatório, alegadamente por falta de conhecimentos específicos sobre uma determinada variedade de flor. Este jardineiro, segundo fontes informaram os investigadores, perdeu a confiança do rei devido a esta única deficiência. Disse que Charles terá dito sobre este indivíduo: "Não voltem a colocar este homem à minha frente." A frase era arrepiante na sua implicação. Sugeria não só padrões elevados, mas um tipo de julgamento pessoal que ia além das expectativas profissionais.
O relatório pintou o retrato de um empregador que não só esperava excelência, mas que levava os erros para o lado pessoal, que via as falhas dos colaboradores como afrontas em vez de partes inevitáveis de qualquer operação complexa. À medida que a investigação se aprofundou, um padrão foi surgindo. Os problemas em Highgrove não eram incidentes isolados ou conflitos de personalidade. Eram problemas sistêmicos enraizados na forma fundamental como os jardins eram geridos e, mais especificamente, no envolvimento pessoal do rei nas operações diárias. Charles esteve sempre diretamente envolvido com Highgrove. Este era o seu projeto de paixão, a sua obra-prima. Mas o que parecia dedicação para quem via de fora era bem diferente para quem ali trabalhava. O rei fazia passeios regulares pelos jardins, inspecionando cada canteiro, examinando cada planta. Não eram passeios casuais. Eram inspeções detalhadas durante as quais Charles identificava problemas, questionava decisões e emitia orientações. Os funcionários sabiam que quaisquer problemas que o rei notasse de manhã estariam à sua espera como tarefas quando regressasse para a sua próxima caminhada. A pressão era constante, implacável, incontornável. Os investigadores documentaram o estilo de comunicação que se tornara notório entre os funcionários de Highgrove. Charles enviava bilhetes escritos com tinta vermelha espessa. Não se tratavam de breves lembretes ou de sugestões simpáticas. Eram detalhadas, específicas, segundo várias fontes, muitas vezes com um tom emotivo. O memorando, segundo consta, instruía os funcionários para removerem uma única erva daninha que brotava perto do perímetro da piscina. Outro repreendia os jardineiros por erros gramaticais nas suas próprias comunicações internas. Um terceiro criticou a equipa depois de uma colheita de delfínios não ter correspondido às expectativas. O homem no meio. No centro da crise de Highgrove estava uma figura cujo nome aparecia repetidamente nas queixas dos funcionários: Constantin Inouye, conhecido por todos como Costa. Como diretor executivo de Highgrove e um dos conselheiros mais fiáveis do rei Carlos, Inouye ocupava uma posição singularmente difícil. Ele era a ponte entre as expectativas do rei e a realidade do que a equipa de jardinagem conseguia de fato entregar. E, de acordo com as conclusões da investigação, esta ponte tinha se tornado um ponto de ruptura. Ex-funcionários descreveram de forma consistente a abordagem de Inouye à gestão. Quando surgiam conflitos entre o aconselhamento profissional em horticultura e os desejos do rei, Inouye tomava invariavelmente o partido das preferências reais. Um jardineiro descreveu um cenário que captava o problema fundamental. Se o rei quisesse que uma planta fosse transferida do local A para o local B, mas o jardineiro, na sua opinião profissional, considerasse que a planta morreria com a mudança, Inouye insistiria em transferi-la na mesma. Não se tratava simplesmente de cumprir ordens. Tratava-se de uma filosofia de gestão que priorizava a satisfação da realeza acima de todas as outras considerações, incluindo o bem-estar das próprias plantas e o julgamento profissional dos horticultores qualificados. Os colaboradores referiram sentir que a sua experiência não era valorizada, que os seus alertas não eram ouvidos e que o seu papel tinha sido reduzido a executar caprichos reais, independentemente das consequências. A pressão criada por esta dinâmica era enorme. Os jardineiros viam-se encurralados entre os seus padrões profissionais e as suas obrigações de trabalho. Sabiam o que funcionaria e o que não funcionaria. Compreendiam as necessidades das diferentes espécies, as exigências das diversas estações do ano, as limitações do solo e do clima. Mas este conhecimento, acumulado ao longo de anos de formação e experiência, não tinha qualquer valor quando entrava em conflito com os desejos do rei. A investigação revelou que esta tensão teve consequências físicas. Os funcionários relataram ferimentos sofridos ao tentarem satisfazer exigências que consideravam irrealistas. Os jardins de Highgrove são extensos e requerem manutenção constante em várias áreas distintas. Com uma equipa já considerada com poucos recursos, a pressão para cumprir todas as expectativas do rei estava a afetar tanto a saúde física como a moral. Um pormenor particularmente revelador emergiu sobre a cultura de silêncio que se instalou. Os jardineiros disseram aos investigadores que eram explicitamente desencorajados de falar sobre a falta de pessoal. Quando manifestaram preocupação com a falta de pessoal para completar as tarefas necessárias, disseram-lhes para encontrarem formas de lidar com a situação. A mensagem era clara. As queixas não eram bem-vindas. Os problemas deveriam ser resolvidos, não discutidos. A investigação revelou algo mais preocupante. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, o rei Carlos terá sugerido a utilização de refugiados ucranianos como voluntários nos jardins. Propôs também recrutar idosos para o mesmo fim.
para a equipa, que já enfrentava dificuldades com recursos inadequados e exigências irreais. A sugestão soou, no mínimo, insensível e, no pior dos casos, exploratória. Revelou uma incompreensão fundamental do que a horticultura profissional exige e do que significa criar um ambiente de trabalho funcional. Os investigadores examinaram a estrutura de gestão que permitiu o desenvolvimento destes problemas. O cargo de chefe foi ocupado por várias pessoas em rápida sucessão, e cada saída aprofundava a crise. A função exigia alguém que pudesse satisfazer os padrões exigentes do rei, ao mesmo tempo que apoiasse e protegesse a equipa. Era, talvez, um trabalho impossível. As conclusões da investigação sugeriram que o cargo se tornou insustentável, precisamente porque estes dois requisitos eram fundamentalmente incompatíveis. Antigos jardineiros-chefes falaram com os investigadores sob anonimato, descrevendo a pressão insuportável da função. Esperava-se que estivessem presentes nas visitas do rei, respondessem imediatamente às suas notas e garantissem que cada detalhe correspondesse aos seus padrões, mas também que gerissem uma equipa, mantivessem um moral elevado e assegurassem condições de trabalho seguras. Com pessoal insuficiente e recursos inadequados, estas responsabilidades eram incompatíveis. O jardineiro-chefe adjunto que se demitiu contou uma história semelhante. O cargo deveria ter sido um trampolim para maiores responsabilidades, uma oportunidade de aprender com líderes experientes, eventualmente, assumir a função de jardineiro-chefe. Em vez disso, tornou-se um exercício de gestão de impossibilidades conflituosas, agradar ao rei ou apoiar a equipa. Atender de expectativas irreais ou manter padrões profissionais, trabalhar dentro de restrições impossíveis, ou reconhecer que as restrições tornaram o sucesso impossível. A investigação documentou um incidente particularmente revelador. Um jardineiro cometeu o que foi descrito como um erro simples, o tipo de erro que acontece em qualquer operação complexa. A resposta do rei foi garantir que nunca mais teria de ver aquele indivíduo. Para a equipa de jardinagem, a mensagem era inequívoca. Os erros não eram oportunidades de aprendizagem. Eram fracassos que podiam pôr fim à sua relação com a propriedade, possivelmente à sua carreira. Isto criou uma atmosfera onde correr riscos ou inovar se tornou impossível. Os jardineiros concentravam-se em evitar erros em vez de se destacarem na sua arte. Tornaram-se conservadores nas suas abordagens, optando por soluções seguras em vez de criativas. A ironia era profunda. Highgrove deveria ser uma montra de jardinagem orgânica e inovadora, mas o ambiente de trabalho estava a sufocar precisamente a criatividade que tal inovação exige. Os investigadores examinaram também o passado de Inouye e a sua relação com o rei. Serviu Carlos durante anos, chegando a ser um dos seus conselheiros mais fiáveis. Esta lealdade e proximidade tornavam-no eficaz na compreensão dos desejos do rei, mas também o tornavam menos capaz de se opor quando esses desejos eram irracionais. Ex-funcionários sugeriram que Inouye estava tão focado em satisfazer Charles que tinha perdido de vista o custo humano. Diversas queixas apontavam Inouye especificamente como um dos responsáveis pelo ambiente tóxico, mas os investigadores reconheceram que ele próprio se encontrava numa posição difícil. O seu trabalho era servir o rei, fazer de Highgrove aquilo que Carlos tinha idealizado. Numa relação tradicional entre empregador e empregado, isto seria simples, mas quando a visão é irrealista e os recursos são insuficientes, até o diretor executivo mais dedicado se depara com escolhas impossíveis. A investigação revelou que alguns funcionários simpatizavam com a posição de Inouye, criticando mesmo as suas decisões. Reconheciam que ele estava a tentar servir um empregador exigente com recursos limitados, mas compreender as pressões que enfrentava não justificava o impacto do seu estilo de gestão. Os colaboradores precisavam de um defensor, alguém que se interpusesse entre eles e as exigências irrealistas. Em vez disso, tinham alguém que transmitia essas exigências sem questionamentos ou concessões. O ponto de ruptura. As entrevistas dos investigadores revelaram muito mais do que queixas no local de trabalho. Descobriram evidências de profundo sofrimento psicológico entre os funcionários. Um jardineiro descreveu uma raiva constante à flor da pele. Outro admitiu uma impaciência que tornava difícil até a mais básica das gentilezas. Não se tratava de descrições de um ambiente de trabalho exigente, mas saudável, mas sim de pessoas à beira de um colapso. O ambiente físico de Highgrove contava parte da história. Os jardins são vastos, divididos em secções distintas, como a horta, o jardim campestre, o prado de flores silvestres e o arboreto. Cada área exige conhecimento especializado e atenção constante. Com 12 jardineiros, a carga de trabalho era controlável.
Mas depois de 11 terem saído e de terem ficado apenas trabalhadores temporários e voluntários, a tarefa tornou-se impossível. Ex-funcionários relataram dias que começavam antes do amanhecer e terminavam na escuridão. As pausas para almoço eram dispensadas porque havia sempre muito para fazer. Descreveram a dor constante dos corpos sobrecarregados e o cansaço que nenhum descanso conseguia aliviar. Este não era um problema sazonal, mas sim a realidade contínua da vida em High Grove. A investigação destacou incidentes que ilustraram as pressões insustentáveis. Numa determinada época de cultivo, um evento climático danificou várias plantações. Os jardineiros explicaram que a recuperação demoraria meses, mas o rei manifestou desapontamento e exigiu resultados mais rápidos. Não houve qualquer reconhecimento de que a natureza não pode ser apressada. No outro caso, o rei insistia em supervisionar cada detalhe, até mesmo a tonalidade exata das rosas de um determinado canteiro. Um jardineiro tinha escolhido as variedades mais adequadas ao local. Mas quando estas floresceram com uma cor ligeiramente diferente, as notas do rei, feitas com tinta vermelha, manifestaram a sua insatisfação. As rosas estavam viçosas e saudáveis, mas a cor errada anulava todo o seu valor aos olhos dele. Esta obsessão pela perfeição ia para além da horticultura. Os jardineiros recebiam correções pela forma como formatavam os relatórios ou por erros ortográficos em apontamentos internos. A sua especialidade era o cultivo, não a burocracia, mas mesmo assim eram julgados por normas administrativas. O impacto psicológico tornou-se dolorosamente evidente. Muitos diziam que nada do que faziam era suficientemente bom. Temiam as deambulações do rei, receosos do que ele pudesse notar e criticar. Os elogios eram raros, as críticas constantes. O sucesso era esperado. Os erros foram recordados. Um jardineiro admitiu passar noites em claro preocupado com tarefas inacabadas, plantas que poderiam morrer e pormenores que poderiam provocar desaprovação. Não se tratava de descuido, mas sim de dedicação transformada em ansiedade. Outros sentiram o mesmo, e vários procuraram ajuda médica para problemas relacionados com o estresse. Alguns sofriam de dores de cabeça, problemas de estômago ou tensão muscular persistente. Outros lutaram contra a insônia e a ansiedade. Eram profissionais competentes, exaustos pela pressão implacável. O ponto de ruptura chegou quando perceberam que nada iria mudar. Depois de anos à espera de uma intervenção e de meses a suportar cargas de trabalho impossíveis, aceitaram que era assim que High Grove funcionava. O rei exigia a perfeição. A gerência impunha-a. Os funcionários ou se adaptavam ou iam embora. As demissões começaram lentamente, mas ganharam força. Quando o primeiro jardineiro-chefe se demitiu, isso causou um grande impacto na equipa. Se nenhum líder com autoridade e experiência se conseguiu manter, que hipóteses teriam os outros? Quando o segundo jardineiro-chefe e, em seguida, o vice-chefe seguiram o mesmo caminho, a mensagem tornou-se clara. High Grove tornou-se um lugar onde os bons profissionais não conseguiam prosperar. Os investigadores descobriram que foram feitas tentativas para resolver a situação antes que se agravasse. Os funcionários manifestaram as suas preocupações através dos canais adequados, apresentaram queixas formais e solicitaram reuniões. Prometeram-lhes revisões das tabelas salariais e do pessoal, mas as mudanças significativas nunca aconteceram. Em vez disso, vieram medidas temporárias, pequenos aumentos salariais que ainda deixavam os salários perto do mínimo. Vagas promessas de mais funcionários que nunca se concretizaram e reuniões de avaliação de desempenho que resultaram em memorandos, mas nenhuma ação concreta. Nada abordou os problemas reais. Um padrão preocupante emergiu. Aquele que mais lutou pela mudança acabou marginalizado. Foram discretamente realocados em funções indesejáveis ou excluídos da tomada de decisões. A mensagem era clara, embora nunca fosse dita em voz alta, as queixas acabariam com as suas carreiras. Esse medo silenciou a comunicação honesta. Os jardineiros aprenderam a guardar os problemas para si, fazendo o melhor que podiam em condições impossíveis. Ao permanecerem em silêncio, protegeram os seus empregos, mas permitiram que a disfunção se agravasse. A administração e o rei desconheciam as verdadeiras consequências das suas expectativas. Alguns funcionários tentaram entrar em contato com Nemi, na esperança de que este pudesse moderar as exigências do rei ou interceder por mais recursos, mas estas conversas não levaram a lado nenhum. Reconheceu a pressão, mas insistiu que os desejos do rei deveriam ser atendidos. Quando os jardineiros explicaram por que é que estes desejos eram irrealistas, disseram-lhes para serem criativos. Mas a criatividade não pode substituir as leis da natureza. As plantas crescem apenas à velocidade que conseguem. O solo precisa de descansar. As estações não podem ser apressadas pela impaciência da realeza. Os jardineiros compreendiam estas verdades, mas em High Grove eram tratadas como desculpas em vez de conhecimento especializado.
Quando os investigadores concluíram o seu trabalho, a beleza de Highgrove tinha se tornado um fardo. Por detrás dos relvados perfeitos e das flores elegantes, escondiam-se o cansaço, o silêncio e uma equipa demasiado exausta para se importar. Os jardins podiam parecer serenos à distância, mas, no fundo, contavam uma história bem diferente. Uma história de devoção levada ao extremo, de profissionais esmagados por expectativas impossíveis e de um paraíso mantido a um custo humano elevadíssimo. O veredicto. Quando a Worknest concluiu a sua investigação e entregou as suas conclusões à Fundação do Rei, o relatório foi profundamente perturbador. A consultora confirmou o que os funcionários que se despediram já vinham dizendo. Havia problemas graves com o pessoal, a gestão e a remuneração. A expressão que aparecia repetidamente era recrutamento e retenção. A remuneração foi identificada como uma grande barreira tanto para a contratação como para a retenção de colaboradores. As recomendações foram claras e urgentes. A formação em gestão para todos os supervisores foi declarada essencial e não opcional. Foi recomendado apoio e aconselhamento em saúde mental para os colaboradores afetados, reconhecendo que as condições de trabalho causaram danos psicológicos reais. Foi também solicitada uma revisão salarial abrangente para corrigir a remuneração, que estava muito aquém do que o trabalho exigia. A Fundação respondeu reestruturando a liderança, abolindo o cargo de chefe de jardins e criando o cargo de jardineiro-chefe. Superficialmente, esta pareceu ser uma simples mudança de título. Na verdade, admitiram que a estrutura anterior tinha falhado, que o papel se tornara impossível e, em vez de corrigirem as causas, optaram por recomeçar com um novo nome. As conclusões criaram uma crise para a fundação que ultrapassou os limites da gestão. Os jardins de Highgrove são rentáveis, atraindo mais de 40 mil visitantes pagantes por ano. A loja, o restaurante e os eventos especiais geram receitas expressivas, e a fundação informou orgulhosamente que o seu lucro operacional duplicou desde 2022. Este sucesso financeiro tornou a crise de pessoal ainda mais difícil de justificar. Como poderia uma propriedade tão rentável pagar o salário mínimo a horticultores profissionais? Como é que um lugar construído sobre valores ambientais e éticos se poderia tornar tão tóxico ao ponto de exigir intervenções de saúde mental? A contradição exigia respostas que nunca chegaram. A Fundação emitiu uma declaração cuidadosamente elaborada, reafirmando o seu compromisso com o bem-estar dos colaboradores e citando inquéritos anuais que demonstram uma elevada satisfação. Destacou conquistas positivas, como novas instalações educativas e o aumento do número de visitantes. Afirmou que os salários estavam alinhados com os padrões do setor e que tinham aumentado entre 15% e 19% desde 2022, mas a declaração evitou os pontos centrais. O documento não explicava por que razão 11 dos 12 jardineiros se demitiram. Não mencionou a exigência de intervenção do rei, nem delineou medidas concretas para evitar a repetição da crise. Foi elaborado para acalmar o escrutínio público, e não para demonstrar verdadeira responsabilização. Os investigadores também examinaram o contexto mais amplo do emprego na família real. A forma como a família real trata os seus funcionários tornou-se uma questão cada vez mais sensível, especialmente após as queixas apresentadas pelos funcionários do príncipe Harry e Meghan Markle. Estas queixas centraram-se no assédio moral e em expectativas irrealistas. O caso Highgrove apresentou temas semelhantes, mas diferenciou-se por uma razão. Não se tratava de alegações dos mídia, mas sim de conclusões verificadas de uma investigação encomendada pela própria Fundação. Essa distinção foi crucial. Quando os ex-colaboradores se manifestam, os seus motivos são frequentemente questionados, mas quando uma investigação interna da organização confirma problemas profundos, isso tem um peso inegável. A Fundação procurava a verdade, e a verdade era incômoda. A investigação destacou a dificuldade singular de trabalhar para a realeza. Num ambiente de trabalho normal, os colaboradores têm proteção legal, estruturas claras e alguém a quem recorrer. Mas quando o seu empregador é o rei de Inglaterra, estas estruturas tornam-se confusas. A quem reclamar quando a origem do problema é o monarca? Que proteção existe quando a prioridade da gestão é a satisfação da realeza em vez do bem-estar dos colaboradores? Os Gardners aprenderam a resposta da maneira mais difícil. Podiam apresentar queixas, mas essas queixas eram filtradas por pessoas leais ao rei. Podiam expressar as suas preocupações, mas essas preocupações seriam filtradas para evitar ofender as expectativas da realeza. Eventualmente, a maioria optou por partir. Apesar do sofrimento, muitos ex-funcionários manifestaram um carinho genuíno pelo King Charles. Admiravam a sua paixão pelos jardins, o seu amor pela natureza e o seu profundo conhecimento das plantas. Reconheceram que as suas intenções eram boas e a sua visão, sincera,
Contudo, essas mesmas qualidades tornaram-se o seu fardo. O seu perfeccionismo e necessidade de controlo criaram uma pressão insuportável. A sua posição de autoridade significava que ninguém ousava dizer-lhe quando as suas expectativas eram irrazoáveis. Isso tornou o problema complexo. Seria mais simples se tivesse sido indiferente ou cruel. Em vez disso, era um homem cuja devoção à sua visão subjugava aqueles que tentavam concretizá-la. A sua paixão pela perfeição ultrapassou os limites e tornou-se uma exigência insustentável. Os investigadores registaram funcionários a lutar para encontrar esse equilíbrio. Não queriam retratar o rei como um vilão, mas precisavam de mostrar que os seus padrões, impostos sem limites, tinham causado danos reais. A questão não era o ressentimento pessoal, mas antes um desequilíbrio estrutural. Um ambiente onde a visão de uma pessoa se sobrepunha ao bem-estar de todos os outros. A recomendação de apoio à saúde mental sublinhou a gravidade da situação. Não se tratava de aconselhamento de rotina no local de trabalho, mas sim de uma intervenção para lidar com os danos causados pelo próprio trabalho. Os investigadores concluíram que vários funcionários precisavam de ajuda para recuperar do período em que trabalharam em Highgrove. Os ex-jardineiros descreveram efeitos persistentes muito tempo depois de terem deixado a empresa. Algumas pessoas desenvolveram ansiedade que as acompanhou até mesmo em novos empregos. Outras tiveram dificuldade em confiar que os futuros empregadores seriam razoáveis. Algumas enfrentaram sintomas físicos como tensão muscular e insônia, que levaram meses a desaparecer. O que deveria ter sido um cargo prestigiado acabou por deixar cicatrizes. A defesa da fundação em relação à remuneração foi igualmente reveladora. Embora alegasse que os salários eram comparados com os padrões da indústria, os investigadores descobriram que estes parâmetros correspondiam aos mínimos legais e não aos padrões profissionais. Pagar aos horticultores qualificados o salário mínimo legal era tecnicamente aceitável, mas sinalizava claramente que a sua experiência era subvalorizada. Em última análise, o relatório WorkNest pintou um retrato de contradição. Uma propriedade mundialmente famosa, celebrada pela sua beleza, mas sustentada por trabalhadores sobrecarregados e mal remunerados. Um empregador da realeza admirado pelos seus ideais ambientais, mas cego ao custo humano do seu perfeccionismo, e uma fundação que procurava a verdade, mas hesitava em agir de acordo com ela. As descobertas levaram a uma conclusão clara. O problema em Highgrove não era a falta de paixão ou propósito. Era um sistema onde a devoção se transformava em dominação, onde a excelência exigia um preço demasiado elevado e onde aqueles que mantinham os jardins vivos pagavam por essa beleza com a sua paz de espírito. As questões que se mantêm. A investigação sobre as condições de trabalho em Highgrove levantou questões que iam muito para além de uma propriedade real em Gloucestershire. Abordaram questões fundamentais sobre o poder, o privilégio e o que esperamos das instituições que se apresentam como exemplos de determinados valores. O rei Carlos construiu grande parte da sua identidade pública em torno da consciência ambiental, da agricultura biológica e da vida sustentável. Highgrove tem sido central nesta imagem, uma demonstração viva dos seus princípios em ação. Mas a investigação revelou uma discrepância preocupante entre a imagem pública e a realidade privada. Os jardins que simbolizavam a harmonia com a natureza eram mantidos por trabalhadores em condições que várias fontes descreveram como prejudiciais. Os princípios orgânicos, que enfatizavam o trabalho com os sistemas naturais em vez de contra eles, estavam a ser impostos através de práticas de gestão que iam contra o bem-estar humano, em vez de o promover. A sustentabilidade que Charles defendia em termos ecológicos estava notavelmente ausente quando se tratava de manter uma força de trabalho saudável e funcional. Esta desconexão não é exclusiva de Highgrove. Aparece em diversas instituições onde as missões idealistas coexistem com práticas problemáticas. Universidades que defendem valores progressistas enquanto pagam salários de miséria aos professores assistentes. Organizações sem fins lucrativos que servem populações vulneráveis, enquanto criam ambientes de trabalho tóxicos para os seus próprios colaboradores. Empresas que se promovem com base em princípios éticos, enquanto exploram os trabalhadores nas suas cadeias de abastecimento. O padrão é familiar: boas intenções no topo, realidades prejudiciais na base. O que torna o caso Highgrove particularmente impressionante é que a pessoa que está no topo não é um CEO distante ou um conselho de administração anônimo. É o rei de Inglaterra, alguém com recursos e autoridade extraordinários. Se alguém pudesse garantir que a sua dedicação apaixonada a um lugar não fosse alcançada à custa das pessoas que o mantêm, seria de esperar que fosse alguém na sua posição.
No entanto, a investigação sugere que a sua própria paixão, aliada à sua posição de autoridade inquestionável, contribuiu para o problema em vez de o prevenir. As anotações à tinta vermelha tornaram-se um símbolo de algo maior. Representam um estilo de comunicação que flui apenas no sentido da autoridade para o subordinado, nunca o contrário. Num ambiente de trabalho saudável, o feedback é uma via de dois sentidos. Os empregados podem dizer aos empregadores quando as expectativas são irrealistas, quando os recursos são insuficientes, quando as exigências estão a causar danos. Mas em Highgrove, a comunicação era unilateral. O rei enviava bilhetes. Os funcionários receberam as mensagens. Não existia nenhum mecanismo para que os funcionários enviassem notas a explicar por que é que o que ele queria era impossível ou prejudicial. Esta assimetria é inerente ao emprego na realeza, mas não tem de ser destrutiva. Outros membros da família real conseguiram manter padrões elevados e, ao mesmo tempo, criar ambientes de trabalho funcionais. A diferença parece estar no grau de envolvimento pessoal e na disponibilidade para aceitar feedback. Quando um empregador está profundamente envolvido nas operações diárias, mas se recusa a ouvir que esse envolvimento está a causar problemas. O resultado é o que os investigadores encontraram em Highgrove. A sugestão de utilizar refugiados ucranianos ou voluntários idosos foi particularmente reveladora. Demonstrou uma incompreensão fundamental do que a horticultura profissional exige e do que constitui um emprego ético. Os jardins de Highgrove, da sua dimensão e complexidade, necessitam de profissionais qualificados e com uma remuneração justa pelo seu trabalho especializado. Sugerir que a manutenção destes bens pudesse ser feita por pessoas vulneráveis que realizassem trabalho não remunerado foi uma demonstração de insensibilidade, evidenciando o quão desligado o pensamento da realeza pode estar da realidade do trabalho e dos trabalhadores. A investigação documentou que foram feitas queixas internas sobre esta sugestão, mas não há registro de ninguém ter explicado a Charles por que é que era inadequada. Isto ilustra, mais uma vez, o problema da comunicação. Os funcionários podiam queixar-se uns aos outros e à gestão intermédia, mas as suas preocupações nunca chegavam à pessoa que mais precisava de as ouvir. O sistema protegia o rei de receber feedback que o poderia ter ajudado a compreender o impacto das suas ideias. As implicações a longo prazo da crise de Highgrove permanecem incertas. A fundação fez algumas alterações, reestruturando a liderança e implementando as recomendações da investigação, tentando presumivelmente criar condições que impeçam o êxodo de funcionários. Mas, a menos que a dinâmica fundamental mude, a menos que alguém encontre uma forma de moderar o envolvimento pessoal do rei, ou pelo menos de garantir que as suas exigências são realistas, os mesmos problemas provavelmente repetir-se-ão. Ex-funcionários entrevistados pelos investigadores manifestaram ceticismo quanto à possibilidade de alguma mudança real. Já tinham visto promessas antes, experimentado melhorias temporárias que se dissipavam assim que a atenção se voltava para outros assuntos. Notaram que a personalidade e as expectativas do rei eram constantes que nenhuma reestruturação poderia alterar. Enquanto Charles se mantivesse tão apegado aos mais pequenos detalhes e tão sensível à imperfeição, trabalhar em Highgrove continuaria a ser difícil. A investigação também levantou questões sobre a supervisão e a prestação de contas. A Fundação do Rei opera como uma instituição de caridade, o que significa que tem curadores e estruturas de governação destinadas a garantir uma operação responsável. No entanto, estes sistemas aparentemente falharam em prevenir ou lidar com uma crise no local de trabalho que resultou na rotatividade quase total dos colaboradores. O que é que isto revela sobre a governação de uma organização de beneficência quando esta pode perder 11 dos 12 funcionários de um departamento-chave sem que haja qualquer intervenção prévia? A reação do público à notícia da investigação foi mista. Alguns defenderam o rei, argumentando que padrões elevados não são o mesmo que maus tratos, e que exigir excelência é apanágio de um líder. Outros apontaram as conclusões da investigação como prova de que Charles continuava alheio à realidade dos trabalhadores comuns, apesar de décadas de serviço público. Outros ainda viram isto como uma confirmação de que o privilégio hereditário cria inevitavelmente desequilíbrios de poder que prejudicam os mais desfavorecidos. O que a investigação revelou inegavelmente foi um custo humano que tinha permanecido invisível para os 40 mil visitantes anuais que passeiam pelos belos jardins de Highgrove. Vêm os resultados do trabalho. Os canteiros impecavelmente cuidados, as plantas viçosas, a harmonia estética que Charles criou. Não veem as pessoas que se demitiram em vez de continuarem a trabalhar nas condições necessárias para manter essa perfeição. Não sabem das notas à tinta vermelha.
das expectativas impossíveis. 2 funcionários que precisaram de acompanhamento psicológico depois de trabalharem num jardim. O relatório final do investigador continha uma recomendação que ia para além das questões específicas de Highgrove. A investigação sugeriu que as organizações geridas pela família real ou a ela, estreitamente ligadas, precisam de implementar proteções mais robustas para os trabalhadores, mecanismos mais claros para o envio de queixas e uma supervisão mais rigorosa para garantir que o envolvimento da família real melhora, em vez de prejudicar as condições de trabalho. Resta saber se esta recomendação será implementada de forma mais abrangente. Para os jardineiros que deixaram Highgrove, as conclusões da investigação representaram uma espécie de validação. As suas experiências foram documentadas, as suas queixas foram confirmadas por investigadores independentes. Os problemas que tentaram denunciar foram oficialmente reconhecidos. Isto não desfez os danos que sofreram, mas significou que não sofreram em vão. As suas saídas obrigaram a um acerto de contas que poderá, eventualmente, conduzir a melhores condições para quem lhe suceder. Mas permanecem dúvidas sobre o próprio Rei Carlos. Será que foi informado das conclusões completas da investigação? Compreende o papel que o seu estilo de gestão pessoal desempenhou na criação de condições que afastaram 11 profissionais qualificados? Alguém encontrou uma forma de lhe dizer que a sua paixão pelo jardim, embora admirável, se manifestou de formas que prejudicam as pessoas que partilham dessa paixão e que realizam o trabalho de manutenção? Ou estará ele protegido por várias camadas de gestão, impedido de confrontar estas verdades incômodas? As notas à tinta vermelha continuam, presumivelmente, embora talvez com uma consciência um pouco maior do seu impacto. As expectativas continuam elevadas, embora talvez com o reconhecimento de que precisam de ser equilibradas com as limitações humanas. Os próprios jardins permanecem belíssimos, um testemunho de décadas de visão e cuidado. Mas agora sabemos o preço desta beleza, medido não apenas em libras e cêntimos, mas em bem-estar humano e vidas profissionais, afetadas por condições que nunca se deveriam ter desenvolvido num lugar que deveria representar a harmonia com a natureza. A investigação em Highgrove revelou uma verdade que vai para além dos jardins reais. A paixão sem empatia pode transformar-se em opressão, e belos resultados podem mascarar processos nocivos. À medida que a Fundação do Rei implementa mudanças, permanece a questão de saber se é possível uma transformação genuína, quando o poder continua concentrado na visão e na autoridade de uma só pessoa. Inscreva-se para mais investigações sobre as histórias ocultas por detrás da magnificência da realeza.